sou Renê e o tema: a terra ajudou a mulher. Texto base: Apocalipse 12, versículos 15 e 16. Onde está escrito: E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. As escrituras sagradas, no seu todo, ela tem a sua linguagem, onde, para que haja entendimento, é necessário se convencionar essa linguagem. Ela é cheia de figuras, de simbologias. Nós vimos algumas figuras são ditas no livro de Gênesis, quando o seu esclarecimento ele vem acontecer no livro de Apocalipse. Por exemplo, a serpente, se tratando da serpente. Ele falando da serpente no Jardim do Éden. No livro de Apocalipse revela que a serpente, Satanás ou dragão, tudo é a mesma pessoa. Aqui podemos observar o versículo 15, diz que a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água. Já no capítulo 16, se tratando do mesmo ser, ou da mesma pessoa, já se lê o dragão, Satanás. Mais uma vez eu escrevi para ser objetivo. E eu destaquei aqui serpente, que é a simbologia de Satanás, conforme Apocalipse 12, 9. Água, povos, multidões, nações, línguas, Apocalipse 17, 15. Corrente, também dentro do contexto está relacionada a águas, dentro dos versículos lidos, dentro do texto Apocalipse 12, corrente está se referindo a águas, a multidões, melhor dizendo. Existem alguns trechos na Bíblia falando de corrente como corrente da iniquidade, corrente do pecado. Mas aqui no caso, especificamente, está falando corrente multidões, conforme Isaías 8, 7 e 8, Jeremias 26, versículo 7 a 8, Jeremias 47, versículo 1 e 2. Terra, a palavra terra ela é usada muito dentro de todo o contexto bíblico, e eu não peguei referencial dentro da Bíblia, mas nós podemos ver que ali Deus, dirigindo a terra, ele chama para ouvir, para mudar de comportamento. Outros detalhes, onde se percebe que não é terra no sentido literal. Porque a terra literalmente ela não ouve, não fala, não vê. Não tem sentido. Então nós vimos a palavra terra como sendo pátria nos dicionários. Na Bíblia encontramos, mas eu quero destacar em dicionário, que é mais comum, onde podemos encontrar em qualquer dicionário, um dos seus significados é pátria. E terra aqui, pátria, protestantismo, daí o sentido da segunda besta ter surgido da terra. Dentro
do contexto aqui do vídeo, nós vamos entender melhor. Ele escreve o seguinte: em 380, no governo do imperador Teodósio, o cristianismo é oficializada a religião do império ou do sistema romano. Até que surgisse o protestantismo, por volta do início do século XVI, a primeira besta ou o primeiro sistema político eclesiástico da era cristã, na figura do sistema papal, governa absoluto. Então, durante esse período, existia apenas o catolicismo, o cristianismo na pessoa do catolicismo, onde existia um líder supremo, que era o Papa, e aquela civilização de então tinha como religião o cristianismo, com o líder comum entre os países. Agora, durante esse período, aconteceram guerras e mudanças sociais em todos os segmentos. No entanto, o cristianismo, o elemento religioso, permanece de pé. O cristianismo papal, no que diz respeito à Santa Aliança ou Santo Evangelho, prevaricou, adulterou, caindo em deformação. As Sagradas Escrituras eram substituídas por um falso evangelho, uma falsa aliança, mergulhando as multidões num mar de trevas espirituais, onde as pessoas eram cristianizadas e não evangelizadas. Daí a necessidade de uma intervenção divina, visando a libertação do evangelho das garras do paganismo disfarçado de cristianismo. Deus levantou os reformadores, que eu chamo de mártires de Tiatira, como guerreiros da fé dispostos a dar a própria vida pela libertação da verdade. Agora, eu gostaria de levantar uma questão. Como sobreviver como insurgente de um sistema universal onde as multidões são regidas por uma mentalidade por ele estabelecida? O Evangelho surge como uma novidade para aquelas multidões ignorantizadas que, sob a persuasão de Satanás ou a serpente, investe contra os verdadeiros cristãos em defesa da sua religião, da sua fé. Ora, fique imaginando o que seria do Evangelho se Deus não entra com providência levantando o protestantismo para protegê-lo. Os últimos resistentes seriam eliminados e o Evangelho extinto da face da terra. E assim Deus, soberano e dominador sobre tudo e sobre todos, levanta o protestantismo ou segundo sistema político eclesiástico ocidental para proteger a mulher ou a igreja. O protestantismo surge de um sistema patriótico, resultado do inconformismo com o poder centralizado nas mãos do Papa, que dominava, mandava e desmandava nos 7 reinos europeus, conforme Daniel 7:24, Apocalipse 17:9. O protestantismo foi levantado para libertar e proteger o Evangelho ou Santa Aliança. No entanto, para cumprimento das profecias, em Apocalipse 13:14, o protestantismo tem tomado o mesmo rumo do catolicismo, copiando tudo o que lhe é próprio, em detrimento do sagrado, entrando em deforma, trazendo a necessidade de, mais uma vez, uma intervenção divina com a volta de Jesus Cristo, trazendo sua ira contra os que não conhecem a Deus e os que rejeitaram o Evangelho eterno ou a Santa Aliança.
conforme está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. E assim é que nos encontramos nessa situação nos nossos dias atuais. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele venha nos assinalar, que Ele continue assinalando os seus com o seu sinal, ou a Santa Aliança, o Santo Evangelho. Está escrito em uma das cartas aos Coríntios que Satanás, o príncipe deste século, ele cegou a mente dos incrédulos para que a luz do Evangelho não penetre. O Evangelho é que nos dá entendimento. O Evangelho é o poder de Deus para os que se salvam. É loucura para os que perecem. Satanás, ele tem uma preocupação. Ele não quer que o homem, que o ser humano entenda o Evangelho. Mas que Deus, pela sua bondade, nos livre e nos guarde de todo engano, de toda mentira, de toda injustiça, de toda iniquidade que tem operado nos nossos dias. Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus Cristo, mediante o Evangelho eterno. Amém.